Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, na aula passada nós falamos sobre o comércio, né? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as feiras. Todo mundo aqui conhece uma feira, né? Na nossa cidade, por exemplo, nós temos a feira de domingo, que acontece na Avenida José Flores, e às quartas-feiras nós temos feira no bairro Aniceto. E toda sexta-feira também tem feira no bairro Bom Jesus. Na verdade, as feiras não estão acontecendo por causa da quarentena, mas quando tudo normalizar, elas voltam a acontecer. É, quando surgiram as feiras? As feiras surgiram na Idade Medieval e eu vou explicar para vocês como foi que isso aconteceu, ok? Vamos lá. Eu falei para vocês na aula passada que alguns povos da idade, antes da idade medieval, como os chineses, os romanos, os vikings, os fenícios, eles começaram a praticar comércio navegando pelo mar Mediterrâneo, né? Então nós temos aqui o mar Mediterrâneo. Esses povos eles navegavam por essa região para vender produtos. Acontece que muitos historiadores descobriram que houve uma época antes da Idade Medieval que esse comércio desapareceu. E ninguém sabe ao certo por quê, qual foi o grande motivo. Eles acreditam que possa ser o grande perigo que esses povos enfrentavam navegando pelo mar Mediterrâneo, né? Grandes assaltos, violência, briga entre um navio e outro e etc. Bom, não se sabe ao certo o que aconteceu. O fato é que o comércio nessa época desapareceu. Então, no começo da Idade Medieval, não havia comércio. Nessa época, as pessoas elas viviam em feudos. O que era um feudo? Observem essa imagem. O feudo era a cidade, mas ela era chamada de feudo naquela época. E como que a cidade se organizava? A cidade ela ficava no centro do feudo e protegida por muralhas, e ao redor do feudo tinha a área rural, que era as zonas onde eles plantavam o próprio alimento, ok? As pessoas saíam da cidade e iam trabalhar no campo, depois elas voltavam para a cidade. No caso, para o feudo. O feudo era esse conjunto da área agrícola junto com a cidade, né? E como não havia mais comércio, como não chegavam navios com novos produtos, as pessoas começaram a viajar de um feudo para outro para poder trocar produtos, né? Trocar alimentos. E essas trocas, elas aconteciam em determinados locais que passaram a se chamar feiras, né? Locais de trocas de alimento. Assim sendo, com o surgimento das feiras, mais uma vez, o comércio voltou a crescer na Europa. E foi nessa época que duas regiões da Europa se destacou com o comércio. A primeira região foi o Mar Mediterrâneo e a segunda região foi o norte da Europa. No norte da Europa, quem se destacou com esse comércio foi Nova Hamburgo, vocês têm aí Nova Hamburgo, Bruges, a cidade de Londres, na Inglaterra. Mas aqui, no Mar Mediterrâneo, nós já estudamos o ano passado que o grande destaque comercial do Mar Mediterrâneo foi a cidade de Itália, foi o país da Itália, juntamente com as cidades de Gênova, Veneza e Florença. Então, o mar Mediterrâneo nesta época, ele era dominado pela Itália e por essas três cidades italianas, cujo único e principal objetivo era ir até o Oriente buscar as especiarias: cravo, canela, gengibre, noz moscada e pimenta do reino. Então aqui nós estamos entendendo uma parte da história em que os povos europeus, principalmente os italianos, começaram a navegar pelo mar Mediterrâneo para buscar as especiarias no Oriente, ou seja, lá na Índia, né? Então, o principal local de comércio da Itália era o Oriente, ok? E vocês
já conhecem toda a história do descobrimento do Brasil, vocês sabem que assim, o pontapé inicial para que o Brasil fosse descoberto foi esse domínio que a Itália instalou aqui no mar Mediterrâneo, que fez com o país de Portugal, que ficava aqui, se aventurasse pelo Oceano Atlântico para poder chegar na Índia, para buscar as suas especiarias, e foi numa dessas viagens que o Brasil foi descoberto. Mas isso é assunto para a próxima aula. Para hoje, eu quero que vocês entendam como foi que o comércio voltou a surgir na Europa e como foi que surgiram as feiras, né? Lembrando também da importância do domínio italiano no mar Mediterrâneo. Agora a gente vai falar sobre a Liga Hanseática. Esse comércio ali na Europa, nessa época medieval, com o surgimento das feiras, ele se tornou tão grande, mas ele se tornou tão grande que foi preciso criar a Liga Hanseática. O que foi a Liga Hanseática? Foi uma associação de comerciantes. Mais de 150 cidades participaram dessa associação e ela tinha como principal objetivo elaborar mapas com rotas para os produtos, ou seja, se você era uma cidade que participava da Liga Hanseática, você tinha acesso a mapas que mostravam onde que vendia peixe, azeite, tudo que você queria comprar, você ia até a instituição da Liga, a associação da Liga, e você conseguia ali a informação de onde esse produto era vendido, para facilitar a sua navegação e o seu comércio. Por exemplo, essa associação de comerciantes também, ela estabelecia as regras que cada cidade deveria seguir para que essa situação de troca de alimentos não fosse uma bagunça. Aqui em Guaíra mesmo, todas as lojas que existem na nossa cidade, elas participam da ASIG. A ASIG é a Associação do Comércio e da Indústria de Guaíra. É como se fosse a mesma função da Liga Hanseática. Então, para que vocês tenham uma noção do quanto as feiras ajudaram a expandir o comércio na Europa, que foi até necessária a criação de uma associação de comerciantes para poder organizar essas feiras e esse comércio que era realizado nessas feiras, ok? E qual é a importância das feiras? Por que as feiras são importantes? Na época medieval, que foi a época em que as feiras surgiram, elas eram importantes porque os feudos, eles não eram capazes de produzir todos os tipos de alimentos. Então, cada feudo produzia um tipo de alimento. E a feira era importante para que você conseguisse obter alimentos diferentes daqueles que eram produzidos no seu feudo. E hoje? Por que as feiras são importantes nos dias de hoje? Porque é através das feiras que nós conseguimos obter alimentos frescos, que nós conseguimos obter frutas, legumes e verduras. É claro que esses alimentos, eles também estão disponíveis nos supermercados, nos varejões, mas ainda assim a tradição de ir até uma feira para comprar certos tipos de alimentos, ela existe e ela é muito importante na nossa cultura, tá bom? Agora vocês vão pegar a apostila de grupo 3 e vão colocar na página 189. Na página 189 você vai grifar: foi durante o período conhecido como Idade Média ou Medieval, situado pelos historiadores entre os anos 476 e 1453, que foram criadas as primeiras feiras. Na página 190, nesse período, a produção de alimentos era feita nos chamados domínios e nos feudos, que eram grandes propriedades. As trocas começaram a ser feitas em feiras, que foram criadas com o intuito de vender excedentes de produção. Excedentes é tudo que sobra, né? Então as feiras elas surgiram para que as pessoas que viviam nos feudos pudessem vender tudo que sobrava da sua produção agrícola. Um exemplo foi a feira de Saint-Denis.
Essa imagem aqui mostra essa feira, que era uma das maiores feiras que existiu na Idade Medieval, ok? O comércio no Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo era importante via para o comércio. Destaque para as cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença. Então, o Mar Mediterrâneo foi uma das duas grandes regiões que se destacaram com o comércio de feiras na Europa na Idade Medieval. O outro local que se destacou foi a região norte. Então, na página 191, vocês vão grifar: os italianos compravam os produtos do Oriente, que eram as especiarias. E o comércio do norte da Europa se destacou no Mar do Norte e no Oceano Báltico. E aí você vai pegar a sua caneta vermelha e vai escrever que essa daqui é a região norte, que se destacou, e essa daqui é a região do Mar Mediterrâneo, que também se destacou. Lembrando que essa região aqui foi dominada pela Itália, com as cidades de Gênova, Veneza e Florença. Nesse período, foi criada a Associação para esses comerciantes, que foi a Liga Hanseática, em que houve uma participação de mais de 150 cidades. Em determinado momento, os comerciantes do Mar Mediterrâneo e do Norte Europeu encontraram-se e as feiras ganharam força. Então, assim, o surgimento dessas feiras fez o comércio expandir-se tanto, mas tanto, mas tanto na Europa, que agora não corria-se mais o risco dele chegar a não existir, como foi o período antes da Idade Medieval, em que ele foi desenvolvido, né, em que ele foi criado pelos fenícios, vikings, chineses e romanos, né? Então a gente acabou de concluir que o comércio ele começou com esses 4 povos, mas que houve um momento em que ele deixou de existir, voltando a existir na Idade Medieval, com a Itália dominando o Mar Mediterrâneo, com o surgimento das feiras e com o desenvolvimento na parte norte da Europa. Lembrando que nessa época o principal objetivo do comércio também, principalmente o comércio italiano, também era buscar as especiarias no Oriente para vender na Europa. Agora vocês vão responder os exercícios. Número 2. Por que as feiras são importantes para a população de um município? Pensa em nós, na nossa cidade. Por que as feiras são importantes? Número 3. Por que as feiras foram importantes para a população que vivia na Idade Média? Então, lá na Idade Medieval, quando surgiram as primeiras feiras, por que elas eram importantes? Tudo isso a tia Letícia já explicou. Se você não lembrar, volta o slide, o vídeo, né? 4. Com base no que você estudou, explique com suas palavras como que as feiras surgiram. Então, aqui a tia Letícia quer que você elabore uma resposta bem legal, uma resposta bem explicadinha, para mostrar para mim que você entendeu como que as feiras surgiram. Por que a Liga Hanseática foi importante? A Liga Hanseática é aquela associação de comerciantes que eu falei para vocês que foi criada. Por que ela foi importante? Quais eram os seus objetivos, os objetivos da Liga, né? 6. O comércio ganhou força na Europa no período medieval. Quais foram as 2 regiões que se destacaram no comércio da Europa medieval? Acha a alternativa e marca um X. Questão 7. Quais foram as cidades que dominaram o comércio na região do Mar Mediterrâneo? Então, quais eram aquelas 3 cidades que eu disse que dominaram o Mar Mediterrâneo? Questão 8. Complete as frases a seguir com as palavras produção, Idade Medieval, Europa e comercializado. Então, você vai ler a frase e completar. Se você tiver dúvida, leia o texto da apostila que com certeza você vai encontrar essa frase por lá, ok? Os produtos Questão 9. Os produtos comercializados pelas cidades italianas tinham origem aonde que as cidades italianas iam buscar os produtos que elas vendiam na Europa? Em qual local elas iam buscar esse produto? Analisa as alternativas e marca aquela que for correta. 10.
Escolha um produto que você usa no seu dia a dia e faça uma pesquisa sobre onde você e a sua família compram e aonde ele é produzido. Escreva nestas linhas o que você pesquisou. Combinado? Meninos, a nossa aula chegou ao fim, né? Vocês vão tirar fotos, vocês vão fazer as atividades e vão tirar fotos da página 189 até 195 para mandar foto para a tia Letícia, combinado? Façam as atividades com muita atenção, principalmente os exercícios, porque a tia Letícia já explicou cada um desses exercícios, né? Então a resposta tá aí. É só você prestar atenção que você consegue acertar tudo, tá bom? Meninos, um beijo e até a próxima aula.